Uma senhora da igreja repreendeu seu pastor por fazer uma série de sermões sobre os pecados dos santos. Afinal, argumentou esta senhora, os pecados dos cristãos são diferentes dos pecados de outras pessoas. Respondeu o pastor, sem dúvida, são piores. Os pecados dos cristãos, eles são piores porque não apenas transgridem a lei de Deus, mas também entristecem o coração do Senhor. Quando o cristão peca deliberadamente, voluntariamente, não se trata apenas da desobediência de um servo para com seu mestre. Não se trata apenas da rebelião de um súdito contra o seu rei, mas também da ofensa de um filho contra seu pai amoroso. Esses pecados que nutrimos e que achamos que não sofreremos as consequências enchem o coração de Deus de pesar. Quando Malaquias foi chamado para realizar uma obra, uma missão para Deus, na realidade era uma tarefa muito difícil e perigosa. Seria a responsabilidade do profeta repreender o povo de Deus pelos seus pecados, pelos pecados que o povo estava cometendo contra Deus e uns contra os outros, e ainda instá-los a voltar para o Senhor. Vejamos as abordagens que sabiamente o profeta Malaquias utilizava para abrir a mente e o coração do povo. Ele previu as objeções do povo e encarou-as de frente. Eu vou enfrentar o que o povo vai ser contra, o povo vai falar contra o que eu estou profetizando, o que eu estou repreendendo, mas eu vou enfrentar. O profeta dizia o seguinte: é isto que Deus diz, mas vocês dizem diferente. Quero lembrar a todos que os profetas do Antigo Testamento, eles eram com frequência as únicas pessoas que tinham uma percepção clara da realidade. Eles tinham uma percepção clara e viam as coisas como de fato elas eram. E isso fazia com que eles se tornassem malquistos pelo povo. Malaquias, logo de início, ele falou sobre 3 tipos de pecados que o povo estava cometendo. Isso mesmo, 3 tipos de pecados que o povo estava cometendo. Primeiro, o povo estava duvidando de Deus, duvidando do amor de Deus. Era a sentença do profeta. A sentença do profeta era acusar o povo de uma rebelião contra Deus porque não estava acreditando que Deus realmente os amava. Esse foi o primeiro pecado citado por Malaquias, que foi a falta de amor do povo para com Deus, porque o povo não estava acreditando de que Deus realmente amava o povo. Veja aqui que situação estressante para o profeta. Havia uma oração entre os judeus que usava as seguintes palavras: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mais uma vez que o povo de Deus, para o qual Malaquias pregava, estava duvidando do amor de Deus. Então, por que Deus deveria amá-lo? Daí, o profeta apresentou algumas provas do amor de Deus para com Israel. Foi aí que surgiu aquele versículo tão complicado para nós pregadores: aborreci a Esaú e amei a Jacó. Sim, o profeta estava dizendo para o povo de que Deus deu realmente a Esaú e aos seus descendentes as suas terras, mas Deus não deu aos edomitas, descendentes de Esaú, as bênçãos da aliança como ele fez com os descendentes de Jacó. Então Deus estava provando que realmente Deus os amava.
Outra grande prova do amor de Deus para com Israel está em Malaquias capítulo 1, versículo 4, quando diz: ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ou seja, Deus não estava prometendo restaurar o povo descendente de Esaú, mas havia prometido restaurar o povo descendente de Jacó. Enquanto Deus chamava a terra de Edom de terra de perversidade, Deus chamava a terra de Israel de terra santa. É bom lembrar que os edomitas, os descendentes de Esaú, eram um povo perverso. Era um povo que merecia todo o julgamento que Deus enviou sobre eles. Para os judeus, a invasão da Babilônia foi uma disciplina, mas para os edomitas foi um julgamento. Às vezes, queridos, o pecado que cometemos não está nem nas ações, mas no nosso interior. Sim, quando comete-se um adultério, foi uma prática externa. Quando comete uma mentira, uma prática externa, um assalto, um roubo, enfim, algo que é visto. Mas e aqueles pecados internos? Que ninguém vê, que ninguém viu, que ninguém sabe. Estes eram também os pecados do povo de Deus na época de Malaquias. Será que hoje nós estamos fazendo o mesmo? Às vezes, por não adulterar, por não roubar, por não matar, achamos que estamos bem diante de Deus. E dentro de nós, lembra da oração do fariseu e do publicano? O fariseu realmente não matava, não roubava, não adulterava, mas cometia um grande pecado, o orgulho. Achava-se merecedor de alguma coisa. E o pior, ainda acusava, menosprezava e humilhava o publicano por não ter uma vida aparentemente santa ou digna como o fariseu. Tenhamos cuidado, tenhamos muito cuidado e vamos ser verdadeiros diante de Deus.